No princípio, por Luis Arley Goes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. A grande maioria das pessoas tem um entendimento que essa criação do princípio, como o início da criação de tudo, inclusive a criação do homem, conforme a narrativa que se inicia no versículo seguinte. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Devemos atentar para a palavra criou que, segundo o dicionário online de português, dício, é uma flexão do verbo criar na terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo e que na língua hebraica se origina da palavra bará e significa criar do nada. Então temos que Deus bradou, e do nada tudo se fez ou formou-se, isto é, o universo, os céus e a terra foram criados. O saber e o conhecer de Deus, o Criador, é infinito, e tudo o que ele cria é perfeitamente estabelecido por esse incomensurável saber e conhecer. Foi exatamente assim, com toda a sua sabedoria e conhecimento, que ele criou, do nada, os céus e a terra do princípio, e assim pode-se vislumbrar o aparecimento de uma terra criada totalmente perfeita, onde nada se encontrava desordenado e onde o caos, ou aquilo que poderia se tornar caótico, não existia. Vejamos o que o profeta Isaías nos diz. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. É de grande valia realçar que, no princípio, quando da formação da terra, Deus não a criou vazia, e que esta não era caótica nem destruída, como algo que não houvesse forma. Por conta da infinitude de seu saber e conhecer, a obra da formação da terra, no princípio, emanava a perfeição de Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4. Parte A. Tudo o que Deus realiza tem a particularidade de ter uma aparência agradável, ou seja, tem a forma de algo belo. Tudo fez formoso em seu tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A narrativa bíblica é enfática em ressaltar a perfeição das obras de Deus. Ora, se tudo o que Deus faz é perfeito, então, quando criou a terra no princípio, a fez dentro dessa perspectiva de aparência agradável. Diante disso, como explicar uma terra assolada, sem forma e vazia, a qual se apresenta caótica e desordenada? E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Muitos acreditam que tudo o que Deus criou no princípio se inicia a partir do verso 2 de Gênesis capítulo 1, onde se encontram os 6 dias da criação do mundo e do homem adâmico. Isto é um grande erro, pois antes de Adão já existiam os anjos. Lúcifer, antes da criação do homem, era um querubim ungido. Alguns não perceberão um paradoxo, uma incongruência entre os versos 1 e 2 de Gênesis capítulo 1, isto é, entre a criação de uma terra perfeita, bela e não vazia do princípio e a terra que estava sem forma e vazia. Para alicerçar essa diferença entre tais versos, vejamos o que as Escrituras dizem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Ele é a rocha cuja obra é perfeita. Deuteronômio capítulo 32, versículo 4, parte A. Tudo fez formoso em seu tempo.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. E a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus é luz, e nele não se acha trevas. Por conseguinte, no princípio da criação de todas as coisas, não havia as trevas citadas em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. 1 João capítulo 1, versículo 5. É imprescindível uma análise mais profunda do texto contido no verso 2 de Gênesis capítulo 1. A terra, porém, estava sem forma e vazia. A palavra estava, era, no hebraico, chama-se raya, e significa vir a ser. Já a expressão sem forma chama-se tohu, e aponta para algo devastado, enquanto o termo vazia é bohu, e tem o sentido de desabitada e ou algo sem nada. Então, conforme o lexema hebraico, raiz da palavra, quando se lê a sentença sem forma e vazia, se pode compreender, literalmente, como algo que se tornou devastado e vazio ou inabitável, e nisto reside uma discordância diametralmente oposta à narrativa do livro de Isaías. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor, e não há outro. Isaías capítulo 45, versículo 18. Deus não criou uma terra sem forma e vazia. Ela veio a se tornar assim. Todas as obras de Deus não são criadas de modo impreciso e medíocre. O livro de Jeremias dá mais referências de que a terra passou a ser sem forma e vazia. Então olhei. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e no céu não havia luz. Jeremias capítulo 4, versículo 23. Versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Observei a terra, e eis que estava assolada e vazia, e os céus, e não tinham a sua luz. Jeremias capítulo 4, versículo 23. Versão Almeida, revista e corrigida. Pois assim disse o Senhor: a terra toda será desolada, contudo, eu não a destruirei totalmente. Jeremias capítulo 4, versículo 27. Versão King James Fiel. Porque assim diz o Senhor: toda esta terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Jeremias capítulo 4, versículo 27. Versão Almeida, revista e corrigida. O salmista traz mais informações. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Salmo 46, versículo 6. A partir desse momento, dessa situação, é que a terra criada de forma perfeita, bela e não vazia é destruída. Esta é a terra pré-adâmica. No verso 2 de Gênesis capítulo 1, a terra se apresenta com trevas e Jeremias anunciara que a luz dos céus tinha sumido. Jeremias capítulo 4, versículo 23. Em seguida, temos Deus determinando que houvesse luz. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. A raiz da palavra haja no hebraico é kal, e sua significação ou definição é aparecer, o que é o mesmo que dizer apareça ou faça aparecer. É com o surgimento da luz que temos o início da restauração da terra que fora destruída. Aqui é onde ocorre os 6 dias da criação,
onde ocorre a separação entre luz e trevas, o surgimento da expansão no meio das águas, a criação do homem e etc. Esta é a terra adâmica. Pense nisso. Jesus te ama. Eu sou Luiz Arley Góes